Bem-vindo ao episódio número 1 do podcast Completamente. Este primeiro episódio foi gravado em agosto de 2022, numa altura em que ainda vivia em Bangkok. O primeiro convidado é o professor Fernando Alexandre, professor de Economia na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, a qual eu estudei e por quem tenho muita estima. Neste momento, o professor Fernando Alexandre é o Ministro da Educação, da Ciência e da Inovação do governo português. Fernando Alexandre foi secretário de Estado do governo de Passos Coelho, foi professor de Economia e é autor de 8 livros em temas desde a macroeconomia até ao desenvolvimento da economia em Portugal. Na nossa conversa, falámos sobre o potencial de Portugal, o que é que distingue e o que é que faz dos países serem ricos ou pobres e até alguns conselhos para os jovens. Espero que gostem desta conversa e não se esqueçam de subscrever o canal do Completamente. Olá, professores. Muito obrigado. Bem-vindo ao Daniel Oliveira Podcast. É um gosto enorme tê-lo no podcast. O professor muitas vezes diz que o maior privilégio de um professor universitário é poder fechar a porta e ter tempo para pensar, para ler, para escrever. Por isso, muito obrigado hoje por abrir a porta e termos tempo um bocadinho para falarmos sobre economia e sobre Portugal. Obrigado, Dani. É com muito gosto estou aqui. Muito bem. Há um economista australiano que diz que a economia é talvez a maior invenção da civilização humana. Como é que o professor define economia e qual é que é o objetivo primordial da economia? A economia, de facto, surge, ou seja, sem economia não há a sobrevivência do ser humano. Ou seja, a economia é uma forma de organização que teve muitas fases ao longo da humanidade. Foi inicialmente uma coisa muito primitiva, em que era uma organização só com base na cooperação, por exemplo, na caça entre seres humanos, e que à medida que o ser humano se foi estabelecendo em comunidades, se foi sedentarizando, não é? Há cerca de 12 mil anos, foi ganhando uma certa complexidade, a partir do momento em que começou a haver especialização em determinadas tarefas, isso obrigou a uma interação e a uma interdependência, porque todos dependiam do fornecimento de bens e serviços produzidos por outros, não é? O que gera formas de economia depois mais complexas e que as cidades são esse sítio onde a partir da especialização se deu origem a formas mais eficientes de produzir, capacidade de gerir mais bens, que depois obviamente têm que ser trocados e que dão origem ao comércio. E esse comércio foi-se alargando, foi-se densificando e as relações foram se tornando cada vez mais complexas, até chegarmos ao mundo altamente global que temos hoje, em que a especialização já não é de pequenas tarefas de caçar, ou de produzir um determinado bem agrícola, ou de produzir sapatos, mas de uma especialização a nível global, com as famosas cadeias globais de valor, em que qualquer produto, qualquer telemóvel é formado por dezenas ou centenas de componentes que vêm de dezenas ou centenas de pontos no globo. E é isso que é extraordinário na economia, porque isso, ou seja, não há aqui uma entidade central a determinar o que é que vai ser produzido na Austrália ou na Coreia ou em Guimarães. São as empresas que, procurando ser eficientes e competitivas e gerar produtos diferentes, acabam por fazer uma divisão do trabalho, para usar assim um termo mais antigo, uma divisão do trabalho que depois resulta neste mundo altamente interdependente em que hoje vivemos, em que, como nós vimos com a pandemia, e vemos agora com a terrível guerra na Ucrânia, quando há uma disrupção neste tipo de fornecimentos, nós temos depois falhas graves em alguns setores, em alguns bens e serviços, precisamente porque o mundo, nesta teia de relações, se tornou super dependente. E por isso, quando há um evento como uma pandemia, ou uma guerra, ou eventos deste tipo, nós temos, em algumas situações, interrupções neste funcionamento desta economia, que é uma espécie de grande relógio, uma grande engrenagem, onde temos todas estas partes ligadas
e que não damos por ela, que é outra coisa fascinante na economia. Ou seja, só quando acontecem essas interrupções é que nós percebemos que essas ligações que estão quase invisíveis, porque nós só vemos os produtos a aparecerem-nos, não é? Ou seja, temos um telemóvel, ou temos um televisor, ou um automóvel, ou os sapatos, seja o que for, e isso é o resultado de componentes, de produtos, de serviços, que muitas vezes vêm de todo o globo, mas que estão invisíveis, que só tomam forma nesse produto, e que, de facto, só quando há uma falha e não conseguimos ter acesso a um determinado bem ou serviço porque há uma interrupção é que nos apercebemos que só é possível estar a consumir a um determinado preço, e a globalização fez com que os preços baixassem muito nas últimas décadas, precisamente porque nesta especialização os mais eficientes, aqueles que conseguem produzir a um custo mais baixo, são aqueles que conseguiram participar, que têm conseguido participar nesse processo produtivo. Muito bem. É interessante porque quase conseguimos olhar para a economia quase no início, quase como uma arte, não é? Do como é que em conjunto produzimos e distribuímos essa riqueza. Mas, por outro lado, hoje em dia é claramente uma ciência muito avançada, não é? Com imensos modelos, com técnicas, com métricas. A minha pergunta seria, há um cenário perfeito económico? O que é que seria Portugal num estado perfeito do ponto de vista económico? O que é que seria o país? Quão diferente seria o país? Porque lá está, há muitas formas de olhar para isso, não é? É o desemprego, é a desigualdade, é a pobreza. Como é que o professor pintaria Portugal se economicamente, mesmo essa utopia não existindo, seria perfeito? Nós usamos o termo ótimo, não é? Ou seja, o equilíbrio, é quando os agentes estão a otimizar, dá esse mundo perfeito que o Dani está a dizer. A maior imperfeição, e eu acho que nós temos muitas na nossa economia que de facto nos afastam desse mundo perfeito, que nunca é perfeito, mas é bom pensar nisso, ou seja, de que há um mundo perfeito, ou seja, de que há. Isso é uma certa forma de utopia, mas é um objetivo, ou seja, é algo que está além, onde nós queremos chegar, e muitas vezes nós podemos ficar insatisfeitos e ficamos aquém, muitas vezes ficamos mais próximos e ficamos mais satisfeitos, mas é bom eu gosto dessa ideia desse mundo perfeito, nesse sentido em que nós temos que imaginar um mundo melhor do que aquele que temos para trabalharmos, para definirmos estratégias para alcançarmos esse mundo melhor. E por isso eu gosto desse conceito. Em Portugal nós temos muitas imperfeições que de facto nos afastam muito dessa perfeição. A maior manifestação de imperfeição que eu encontro é precisamente a incapacidade que nós temos de transformar em rendimento e em condições de trabalho e bons empregos toda a educação, todo o investimento que houve em educação nos últimos anos em Portugal, nas últimas décadas, fundamentalmente desde o 25 de Abril, que é aquilo que eu chamo o grande paradoxo da economia portuguesa, isto é, nós temos pessoas cada vez mais capacitadas, com mais escolarizadas, com maior educação, com mais cultas, que conhecem mais e melhor o mundo, e nós não temos conseguido aproveitar esse talento e esse conhecimento que geramos, ou seja, não temos conseguido transformar em valor económico, se quisermos, que depois se reflete em salários e em melhores empregos que permitem melhores condições de vida a todos. Nós não temos conseguido fazer isso. E isso quer dizer que não ficamos mais longe desse tal mundo perfeito, porque há uma imperfeição, ou há várias imperfeições na nossa economia, no nosso mercado de trabalho, que impedem, nas nossas instituições, nos nossos governos, nas nossas políticas, que impedem que o talento que é gerado em Portugal não esteja a ser devidamente aproveitado, ou seja, que fiquemos de facto aquém daquilo que seriam as nossas possibilidades de produção, as nossas possibilidades de vida. E por isso, esse mundo perfeito seria o quê? Seria um mundo em que primeiro, não teríamos pobreza infantil, em primeiro lugar. Não há nada, como eu costumo dizer, não há nada mais injusto que a pobreza infantil, ou seja, ninguém tem culpa de nascer pobre, ninguém tem culpa de nascer numa família que no fundo não tem condições para permitir uma vida boa e acesso à educação, saúde, tudo isso.
seja, é a maior Isso é forma até de investir. interessante, professor, até quase definir até antes essa questão da pobreza infantil, não é? O Banco Mundial define a pobreza como uma família que vive com menos de 2,5 dólares por dia. Ahm, Como é que definimos pobreza infantil, no fundo? São crianças ou A bebés, pobre- crianças que crescem em cenários, em contextos de pobreza? Ou seja, em Portugal, ou seja, nós temos uma definição que penso que é 60% do rendimento mediano, ou seja, o rendimento mediano em Portugal são cerca de 1.000 euros, um pouco menos, eh, no setor privado, são cerca de Certo. 1.000 euros, e por isso quando se tem 60%, parece que é 60% o valor desse rendimento mediano, quer dizer que estamos no limiar, abaixo do limiar, ou Ou melhor, seja, famílias que vivem com menos de 600 euros por mês, no à fundo. volta disso, por exemplo, né? Ou seja, também Uhum. por isso a importância do próprio salário mínimo. Exato. Mas o que é que se quer dizer? Quer dizer que a pobreza, obviamente, também é relativa, não é? Ou seja, nós podemos ter alguns pobres, aquilo que nós definimos como pobreza em Portugal, noutros países seriam condições de vida já bastante razoáveis. A questão é que a Certo. pobreza é de facto relativa. Se há uma dimensão que é absoluta, ou seja, o ter acesso à alimentação, água, eletricidade, cuidados de saúde e tudo isso. Mas depois há e muitas destas pessoas estão excluídas em muitas dimensões, em Portugal, apesar de tudo. Não é uma porcentagem muito grande, mas existem problemas também a esse nível. Mas há depois, obviamente, uma dimensão relativa, que faz parte do próprio conceito de pobreza, ou seja, eu sinto-me pobre ou de classe média ou rica também comparando com outras pessoas, e por isso é nessa comparação, e por isso é que nós, na definição que usamos na União Europeia, que é internacional, é uma comparação em relação ao tal rendimento mediano, ou seja, o rendimento que 50% das pessoas, que até 50% das pessoas têm um rendimento abaixo desse. E por isso é um conceito, a questão de ser um conceito relativo é importante. Depois, o que torna a pobreza em Portugal ainda mais um problema mais gritante é a pouca mobilidade social que nós temos. Isto é, pobreza nós vamos ter sempre, não é? E sobretudo num país que recebe imigrantes, é natural que muitas vezes os imigrantes que chegam ao país sejam mais pobres do que os residentes desse país. E por isso, o haver pobres em si, se for uma situação temporária, pode não ser uma situação muito grave. Isto é, porque se a pobreza for um estado em que se cai, mas em que a partir do momento há uma série de mecanismos, seja sociais, seja económicos, que permitem à pessoa sair dessa condição, a pobreza não tem a mesma dimensão que tem, por exemplo, em Portugal, porque em Portugal há uma armadilha de facto da pobreza, ou seja, alguém que nasce na pobreza, a probabilidade de sair dessa condição é relativamente reduzida, é bastante baixa, porque nós temos pouca mobilidade social. E é essa armadilha, eu acho que é uma das maiores imperfeições da nossa sociedade. É uma das maiores imperfeições da nossa sociedade. Mas depois, obviamente, também a pobreza dos idosos também é terrível, porque aí é mais o resultado de todo um percurso profissional com rendimentos baixos, depois determina uma pensão de reforma que não permite muitas vezes uma vida condigna, mas de qualquer maneira são pessoas, também, deve ser uma grande preocupação da nossa sociedade, e ela existindo é uma grande forma de imperfeição, e por isso para tornar o tal Portugal, para atingirmos o tal Portugal perfeito, temos também que reduzir a pobreza entre os idosos, porque são pessoas que estão numa grande fragilidade, não é? Ou seja, um jovem, apesar de tudo, pode emigrar, os idosos muitas vezes nem conseguem, não têm mobilidade física sequer, não é? E são pessoas que estão numa situação muito vulnerável, numa situação muito frágil, e por isso a pobreza nos idosos é também uma calamidade, uma imperfeição, usando o termo que o Dani estava a usar, uma imperfeição que é urgente também eliminarmos da nossa sociedade. E convém dizer que vai ser cada vez mais difícil, porque vamos ter cada vez mais idosos e Exatamente. idosos, e idosos mais idosos. Acho que uma sociedade, também com uma sociedade mais envelhecida, e acho que teremos a oportunidade também de falar sobre isso. Eu acho que o professor falou de um conceito muito interessante e, pela minha experiência, tive a oportunidade de trabalhar 2 anos nos Estados Unidos e sem dúvida que acho que quase no core da sociedade, quase no ADN da sociedade, é esta ideia de que se trabalharmos de facto muito duro, podemos alcançar coisas grandes. É quase o sonho americano, é
Posso vir do nada, mas trabalhar com afinco e puser as minhas ideias, consigo realmente crescer. E o professor estava a falar que um dos entraves, ou um dos desafios da pobreza em Portugal, é que de facto as pessoas sentem que essa questão da mobilidade social, não é? Quase o elevador social, é que às vezes as oportunidades são reduzidas. Porque é que isso acontece e o que é que se pode fazer, ou o que é que, enquanto sociedade, podemos fazer para melhorar as oportunidades das pessoas em poder crescer, em poder ter uma melhor qualidade de vida, no fundo? E são as tais imperfeições, não é? Ou seja, há uma parte, ou seja, eu acredito, apesar de tudo, que o esforço individual em Portugal ainda pode ter recompensa, isto é, as pessoas têm acesso à educação, se as pessoas estudarem, ou seja, se estiverem devidamente enquadradas, do ponto de vista familiar, ou seja, é muito importante que as pessoas perceberem que, ou seja, que o estudar tem esse retorno. E eu acho que isso se entende cada vez mais em Portugal, isso. Ou seja, na minha geração, só 30% da minha geração, ou seja, eu nasci em 1972, só 30% é que foram além do nono ano. Isso daqui 50 anos, ou seja, só 30% é que foram além do nono ano. Hoje é uma porcentagem muito superior, ou seja, o abandono escolar hoje está até abaixo da média da União Europeia, ou seja, é menos de 10%, e a percentagem de jovens que vão para o ensino superior e que concluem uma licenciatura é muito elevada, ou seja, estamos a falar de cerca mesmo nos jovens à volta dos 20 anos, de cerca de 40%, ou mais de 40%. E por isso é uma porcentagem muito grande e isso reflete a importância que a sociedade portuguesa hoje dá à educação e que a educação pode funcionar como tal elevador social. E essa é uma mudança muito grande, porque na minha geração, que foi quando se começou precisamente a massificar o acesso à educação, apesar de tudo ainda era um grupo relativamente pequeno e havia muitas pessoas que não percebiam a importância da educação e que a educação de facto podia ser esse mecanismo para retirar as pessoas da situação de pobreza. E por isso eu acho que hoje em dia isso é muito generalizado, as pessoas percebem essa vantagem e por isso perceber que é pelo trabalho, mas é pelo estudo, é pelo conhecimento, pelas qualificações que se consegue subir na vida, se quisermos. Eu não tenho nenhum problema com esses termos, subir na vida, ou seja, melhorar as condições de vida, ter mais sucesso, no fundo realizar as ambições que as pessoas têm. Às vezes nós em Portugal temos medo de usar essas palavras. A ambição é uma palavra que, ou seja, porque a ambição não é a ambição é realizar algo que está para além daquilo em que nós hoje temos, não é? Ou seja, isso eu acho ou seja, numa sociedade onde existe esperança também existe ambição, ou seja, porque é a esperança de alcançar algo maior, não é? E eu penso que muitas vezes em Portugal nós também nos falta um pouco isso, ou seja, e depois aqueles que têm o que acabam por emigrar, porque de facto também há obstáculos na sociedade. Mas aquilo que dificulta, e aí isso ultrapassa-nos depois, ou seja, se há uma capacidade transformadora do indivíduo, ou seja, nós temos grandes empresários, temos gente excelente que cria empresas fantásticas, inovadoras, e que dão emprego a imensa gente talentosa e atraem talento e tudo isso, e por isso, ou seja, os indivíduos conseguem fazer a diferença, mas depois também é preciso um contexto, não é? Aquilo a que o Ortega y Gasset chamava as circunstâncias, porque de facto as circunstâncias depois também condicionam aquilo que cada um de nós consegue fazer, não é? Não há volta a dar-lhe, ou seja, não é por acaso, como eu costumo dizer, quer dizer que o Bill Gates não nasceu em Seattle e tem a Microsoft em Seattle e não está em Trás-os-Montes, em Portugal, não é? Não é por acaso, ou seja, a probabilidade. Agora, eu acho que começa a ser cada vez mais provável, apesar de tudo, há 10 anos seria menos, hoje é mais, que alguém como o Bill Gates nasce em Portugal e cria uma empresa em Portugal, porque há alguns sinais de que isso pode acontecer, mas ainda não aconteceu, mas já temos pessoas, ou seja, pessoas que podem fazer a diferença, ou seja, eu acredito muito na organização da sociedade, das instituições, a importância que tem a qualidade das instituições, mas também não podemos retirar aqui um papel ao indivíduo, não é? Ou seja, o indivíduo, se tiver ambição, aquilo que o Dani estava a dizer do tal sonho americano, ou seja, se trabalhar, apesar de tudo, eu acho que em Portugal ainda há muitas oportunidades. Nós sabemos que há muito nepotismo, há muito amiguismo, se quisermos usar uma palavra mais
mais corriqueira, há muito favorecimento, pronto, nós sabemos, temos muitas imperfeições mais uma vez a esse nível, mas apesar de tudo, um jovem que tenha estudado e que seja trabalhador e que tenha ambição, apesar de tudo não faltam oportunidades de trabalho em Portugal e penso que às vezes, noto isso mesmo às vezes com alguns alunos meus, eles não acreditam suficientemente que isso é verdade, ou seja, porque a verdade é que há muitas oportunidades, há muitas empresas, pronto, e nos últimos anos isso tem acontecido, há muitas ofertas de emprego em Portugal. Claro que os salários para os jovens continuam a ser muito baixos e tudo isso, e às vezes inacreditavelmente baixos, miseravelmente baixos, mas é possível se, lá está, com uma boa formação, com ambição, com disciplina, com alguma capacidade de sacrifício que é inevitável, não há volta a dar-lhe, quer dizer, não podemos, as pessoas também em Portugal acho que às vezes não gostam da palavra sacrifício, mas a verdade é que é preciso, os treinadores de futebol já diziam isso, no pain, no gain, não é? Diziam um famoso treinador de futebol, o Bobby Robson, no pain, no gain, e por isso é preciso, com esse empenho, em Portugal ainda há muitas oportunidades, apesar de tudo, para fazer uma carreira interessante. Agora, a verdade é que a economia, em termos globais, tem tido um desempenho muito fraco mesmo, ou seja, com baixas taxas de crescimento, e quando há taxas de crescimento muito baixas, também há poucas oportunidades, há menos oportunidades, ou seja, se eu tenho uma economia que cresce pouco, isso quer dizer que não tenho assim tantas empresas que crescem muito. Quando eu ando numa organização que não está a crescer muito, é mais difícil eu também melhorar a minha condição. Pronto, e por isso é que, lá está, voltamos ao mesmo. O eu pode fazer a diferença e nós temos empresários fantásticos. Eu tenho a sorte de conhecer muitos, ir conhecendo e ter conversas que me animam, ou seja, que me fazem acreditar que é possível melhorar o nosso país. E é engraçado que isso vem muito mais dos empresários do que dos políticos ou até de outros quaisquer outros setores da sociedade. Mas obviamente depois as circunstâncias contam também, porque nós podemos fazer a diferença, mas a diferença que nós conseguimos fazer depende do nosso país, das circunstâncias, do contexto em que vivemos. Sem dúvida. E é interessante que eu gosto muito dessa ideia que o professor está a falar, de começarmos de facto na educação, porque é nessa parte em que nos qualificamos e em que desenvolvemos de facto as nossas competências de base, mas depois essa questão da inspiração joga de facto um papel fundamental e para mim inspira-me imenso sempre. Lembro-me de quando estive na Malásia, estive em Malacca, que foi um dos primeiros portos dos portugueses no Oriente, e lembro-me de ter lá ido e havia uma caravela portuguesa, que era um museu lá, e perceber de facto o quão longe chegámos, tanto no passado, não é? Estamos a falar do século XVI, que somos os primeiros que de facto saímos de cá e fomos explorar o mundo, e acho que isso fala muito da nossa ambição enquanto portugueses, não é? Acho que não há maior prova de ambição do que essa, e isso inspira-me imenso a percebermos que enquanto povo temos isto no nosso ADN. Portanto, é de facto uma questão de nos relembrarmos disto, não é? E muitas vezes falamos de termos uma mais baixa autoestima, às vezes quase como povo, e acho que é mesmo importante promovermos estes exemplos do passado como do presente, não é? Para melhorar, porque indiretamente melhora a nossa economia, não é? Não podia estar mais de acordo. A questão dos descobrimentos é um feito absolutamente extraordinário que os portugueses fizeram. E de facto nós lideramos isso. Quer dizer, quando nós hoje falamos das distâncias ou da dificuldade de exportar ou de nos internacionalizarmos, pensar que de facto durante o século XVI Portugal dominava o Índico e o esforço que isso implica, em termos tecnológicos, a dificuldade que isso era, logística e tudo isso. E nós fizemos isso. E fizemos esse percurso, lá está, com muita visão, ou seja, com a dinastia da Vias, de facto, a ínclita geração é de facto notável. É notável o Infante Dom Henrique, o Dom João, mesmo o Dom João I, o Dom João II. É absolutamente extraordinário e, de facto, eu concordo, não podia concordar mais, que nós tivemos durante algum tempo, porque se calhar o Estado Novo também não usou a história portuguesa da melhor forma, quase
que tivemos. O Dani disse, ou seja, nós devíamos usar, devia ser uma fonte de inspiração muito maior do que aquilo que é, aquilo que nós fizemos durante os descobrimentos, porque aquilo que Vasco da Gama fez e todos esses grandes descobridores foi absolutamente extraordinário. Ou seja, nós foram pessoas absolutamente extraordinárias, ou seja, as pessoas mais notáveis que já existiram à face da Terra. E pronto, eram portugueses e em condições muito mais difíceis saíram e transformaram o mundo e lideraram a tecnologia e tudo isso. E por isso de facto é possível, não é um problema da ADN nem nada disso, é de facto, ou seja, mas manter a tal ambição e precisar desses exemplos inspiradores, como o Dani estava a dizer, não posso estar mais de acordo, penso nisso muitas vezes. Sim. É verdade, e acho que o feito ainda é maior porque fala-se muito disto, não é? Principalmente em relação mesmo à filosofia, na Grécia Antiga, que há algumas disciplinas, não é? Em que os próprios filósofos já tinham alguns exemplos de outros filósofos e conseguiam construir em relação a isso. Mas de facto, mesmo com os descobrimentos, é algo que os portugueses não tinham muito exemplo, não é? Não havia um exemplo de pegar num barco e ir para o outro lado do mundo, não é? Portanto, mesmo esta inovação que a partir do zero, acho que esta criação E o tem desconhecido, ou seja, estavam mesmo aí para o desconhecido, ou seja, não. É incrível. exatamente. Eu gosto muito de ler sobre os descobrimentos, precisamente porque fascina-me. Ou seja, até o pensamento no longo prazo, que eu acho que é algo que falta muito em Portugal, que foi um projeto que não foi só o ir buscar o ouro da Guiné, ou seja, não. Isso era um ponto de passagem para o tal projeto que, por exemplo, o Infantão Henrique nunca esqueceu, que era sempre continuar ao longo da costa da África, mas no desconhecido, não é? Ou seja, era Exatamente. mesmo a palmilhar território, encontrar pessoas completamente diferentes que nós, animais, tudo isso que nunca tínhamos visto, não é? E que suponho que seria assustador, ver seres e animais tão diferentes daquilo que era o habitual, não é? Hoje estamos habituados a ver coisas diferentes, porque temos noção da variedade, Exatamente. mas naquela altura aquilo era de facto. E por isso, eu acho que sim, nós devíamos, os descobrimentos deviam ser muito mais utilizados como fonte de inspiração e fonte de ambição para os portugueses, porque aquilo não é só estar a construir aqui heróis nacionais, não é dar a conhecer de facto o que de extraordinário foi feito naquele período e que hoje é muito mais fácil, quer dizer, do ponto de vista tecnológico, a tecnologia hoje não tem comparação, ou seja, hoje podem-se fazer coisas muito mais extraordinárias e por isso haja Sem ambição. dúvida. E é mesmo até como estava a dizer, não é só preservar a história, mas é também termos um orgulho nessa história, porque eu lembro muitas vezes de falar até com amigos holandeses e espanhóis e muitas vezes falámos dessa altura. E a verdade é que até a própria forma como os portugueses, quando chegavam a novas terras, não é? A própria forma de lidar com essas culturas era muito diferente. O próprio português, na história, há muitos desses relatos de português mais como mercadores. Não iria tanto com intenções de colonizar, mas sim de tentar fazer essas trocas comerciais. E ainda hoje em dia, aqui na Tailândia, o chili, o picante, é parte integral da cozinha e foram os portugueses que trouxeram da Índia para a Tailândia e hoje é uma parte mesmo fundamental. E, portanto, mesmo essa questão que é quase economia, não é? Naqueles tempos de conseguir trazer umas coisas de um lado para o outro, mostra também que criar essas relações não é só descobrir, mas também a própria cultura dessa distribuição e dessa troca que aconteceu também. É muito interessante desse ponto de vista. Sim, nós continuamos a ter algumas dessas qualidades. Claro que depois muitos ficaram por aí, não é? Ou seja, muitos das pessoas que estavam ligadas ao comércio no Índico ficaram na Ásia, não é? Nunca mais voltaram a Portugal. Mas eu penso que essa é uma das qualidades dos portugueses, aliás, e que vai dando os seus frutos, apesar de tudo, na nossa diplomacia, em muitas áreas, onde a qualidade. Ou seja, nós temos esses skills, de facto, mesmo no turismo, a forma como recebemos. Ou seja, de facto, acho que nós temos uma certa capacidade, por razões culturais, ou seja, algo justifica que tenhamos essa forma de relacionamento que, numa forma mais prática, pode facilitar o comércio. Ou seja, pode
e se calhar ainda não está devidamente aproveitada. No turismo, eu acho Exatamente. que já está bastante aproveitado, ou seja, há esse reconhecimento da forma de recebermos e Uhum. que é E ainda especial. vamos a sítios como a Indonésia e muitas palavras ainda são do português. Eles dizem mecha e cadeira, para mesa e cadeira, que ainda vem do português antigo, portanto é sempre interessante. Sim, Hum, mesmo no Japão e tudo, sim, na China, sim, sem dúvida, sim. exatamente. Portanto, a minha questão seguinte é: quando é que as coisas começaram a dar errado? Porque de facto no século XVI Portugal era quase uma potência, não é? A nível Era mundial estávamos, hum, se, era se uma das formos maiores olhar ao potências, era país. uma das maiores potências do mundo, sim. Exatamente, naquela altura. Percebemos, ok, que depois, uns anos mais tarde, perdemos Dom Sebastião, ficámos ali um bocado a navegar, mas eu acho que, e até pegando num dado que Nuno Palma, não é, historiador económico português, que nos traz que ali no final do século XVIII, que Portugal quase estaria ao nível ou superior até à Alemanha, não é? Ali quase antes da Revolução Industrial. Portanto, podemos dizer que naquela altura ainda estaríamos quase ao mesmo nível dos países europeus. É a partir dessa altura que de facto começamos a perder o comboio económico, começamos a ficar mais atrasados, começamos a ficar mais pobres, principalmente em relação aos pares, aos outros países europeus. Foi, não é? Nós, quando começou a Revolução Industrial, nós não conseguimos acompanhar e não aproveitámos as mudanças tecnológicas que aconteceram. Também é preciso dizer que nós não tínhamos, por exemplo, que é um aspecto interessante hoje em dia, não é? A questão energética, nós não tínhamos carvão e nós sabemos que as zonas que mais se desenvolveram nessa altura eram zonas onde existia carvão, não é? Na Alemanha, no Ruhr alemão, não é? Por exemplo. E a questão que gerou muitos conflitos com a França, a questão da Alsácia e Lorena, não é? E que teve sempre a ver precisamente com a questão de acesso a fontes de energia. E nós não tínhamos, não é? Como depois também não tivemos petróleo a seguir. E hoje não temos gás natural. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há uma mudança tecnológica, há uma mudança geopolítica, ou seja, da forma como os poderes mundiais foram organizando, e de facto nós não conseguimos aproveitar essas novas condições. E não conseguimos aproveitar por erros de política, de decisões que foram tomadas, mas também é preciso ver que às vezes também aquilo que é a nossa história e que eram os interesses que estavam instalados, e nós tínhamos, se calhar só dizer aqui, só aqui uma nota. Portugal, ou seja, neste comércio, e eu já escrevi isso num pequeno livro que fiz para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, nós tivemos sempre uma situação, o facto de nós sermos um país que ocupa uma pequena parte da Península Ibérica e que tem como única fronteira terrestre a Espanha, e o facto de, para preservarmos a nossa independência, nós não termos relações económicas com a Espanha de todo, até entrarmos na Comunidade Económica Europeia. Ou seja, Dani, em 1984, 2 anos antes de entrarmos na Comunidade Económica Europeia, só 4% das nossas exportações é que eram vendidas para a Espanha. Ou seja, nós não tínhamos comércio com a Espanha até aos anos 80. E não Ser tínhamos único no porquê. mundo. Ou seja, porquê? Porque era o receio sempre de que, ao termos uma relação de interdependência com a Espanha, fôssemos absorvidos pela Espanha. E porquê? Porque já no século XIX, pessoas como Oliveira Martins consideravam que Portugal nunca poderia industrializar-se sem estar integrado na Espanha. Por isso, no século XIX, houve várias correntes iberistas, ou seja, que defendiam a integração de Portugal numa grande Ibéria, precisamente porque era a única forma de termos indústria com escala para um mercado maior, e seria um acesso à Europa. Ora, isso implicava uma perda de independência. E por isso, a nossa estratégia esteve sempre muito dominada pela preservação da independência em relação à Espanha. E eu acho que isso teve custos económicos grandes, mas acho que também devemos agradecer isso aos nossos líderes, aos nossos governantes ao longo destes séculos todos, porque preservaram a nossa autonomia, a nossa independência. E não tenho nada contra a Espanha, mas eu, quando olho para a situação de Espanha hoje, a situação da Catalunha, a história do País Basco, eu sinceramente acho que de facto faz sentido Portugal ser um país
soberano, autónomo, e não ter esse problema de nacionalidades continuar a existir em Espanha, e que eu antecipo que ainda possa vir a causar grandes problemas, e causou ao longo da história, né? Toda a Isso é muito história do interessante, país. nunca tinha pensado dessa forma, como foi O quase escolher a principal, soberania em detrimento da economia. Mas o professor acha que haveria razões? eu confesso que isto é uma análise Uhum, minha. Pronto, eu gosto de história, mas não, quer dizer, nunca uhum. escrevi sobre isto. Mas eu penso que Estava associado também, claro. o objetivo da independência claramente dominou todos os outros, ou seja, foi sobreposto a todos os outros. E, eh, e isso teve custos económicos muito grandes, porque o facto de nós não Pois. termos relações com Espanha económicas, ou seja, o único país com o qual nós poderíamos ter relações, nós não tínhamos por razões geopolíticas, geoestratégicas. E por isso, isso levou, ou seja, o nosso principal parceiro comercial era o Reino Unido, com o qual tivemos sempre uma relação de grande dependência, precisamente porque eles foram os pioneiros da Revolução Industrial, e nós ficámos numa relação de dependência em relação a eles. Podíamos ter aproveitado isso de outra forma, usar a relação, a ligação com o Reino Unido para nos desenvolvermos, mas obviamente o Reino Unido também nunca teve interesse nenhum nisso, e os nossos políticos também não tiveram, se calhar, a arte, a capacidade de usar essa ligação com o Reino Unido para transformar, por exemplo, a nossa indústria. Para transformar a nossa indústria. Há aqui muitas razões para Certo. nós termos perdido posição. É preciso ver que, por exemplo, a Alemanha, até ao século, no fundo, até ao século XIX, não é um país, são muitos países, são muitos principados, não é? Dezenas. Não era assim muito rica, porque estava sempre em guerra, não é? Ou seja, aquela região, ainda hoje, não é? Agora mais um bocadinho a leste, mas é uma região de grandes guerras que provocava grande destruição. E de facto só no século XIX é que a Alemanha se começou a estabilizar, não é? Depois, fundamentalmente, depois de 1870, com o Bismarck, e antes já tinha tido um processo de crescimento significativo, mas teve uma situação também de grandes conflitos, de muitas guerras e tudo isso, e por isso também era relativamente pobre e a população passou grandes dificuldades, também por causa disso, ou seja, dessa instabilidade social, das guerras religiosas entre católicos e protestantes, e a Guerra dos 30 anos. Na Guerra dos 30 anos morreram milhões de pessoas na Alemanha, não é? Uma coisa terrível. E por isso, nós ficamos, depois quando há a Revolução Industrial, nós de facto não conseguimos acompanhar, mas também é preciso dizer isto, quer dizer, os países, se nós olharmos para a história, os países não têm sempre a mesma importância, eles vão perdendo importância em alguns períodos, ganham noutros, e aqui eu acredito sempre que as decisões políticas, o conhecimento da realidade, a interpretação da realidade, a capacidade de aproveitarmos as vantagens da realidade e de nos defendermos das adversidades da realidade, podem ajudar a melhorar as condições dos países. Mas há outras dimensões que nós não controlamos, ou seja, que por melhor que nós façamos, nós podemos ter tantas adversidades que é mesmo conter danos. E isso aconteceu também isso acontece com todos os países ao longo da história, e por isso é que há altos e baixos na história dos países. Agora, nós tivemos um regime político que foi o Estado Novo, em que tivemos de facto um líder político, que foi o Oliveira Salazar, que era um homem do século XIX, não é? Como eu costumo dizer, no século XIX havia pessoas muito mais avançadas do que o Salazar no século XX, por essa Europa fora, não é? Ou seja, é um homem que não percebia, o que é curioso, porque é alguém que vem do povo, que estuda, que chega a primeiro-ministro de Portugal e que não percebe que a educação era uma força transformadora fortíssima. E por isso, Uhum. apesar de ter havido grandes mudanças durante ainda o Estado Novo, ou seja, nos anos 60 são anos de grande crescimento económico, a verdade é que ele não fez nada, ou seja, esse regime não fez nada para educar os portugueses, para dar educação aos portugueses, para dar oportunidades aos portugueses. E por isso o que nós continuamos a ter durante o regime do Estado Novo foi uma imigração brutal para as pessoas fugirem à miséria, à fome, não é? Era disso que estávamos a Uhum. falar. Quando se tenta Exatamente. comparar a imigração depois em períodos posteriores com a imigração daquele período, naquele período as pessoas fugiam de Portugal para não morrerem de fome, basicamente.
De início era isso que acontecia. Depois passaram a sair de Portugal e continuam a sair de Portugal porque conseguem melhores condições de vida, o que apesar de tudo é uma diferença grande. E por isso, Exatamente. eu acho que nós também padecemos desse problema, ou seja, acho que houve uma série, e aí estou completamente, acho eu, em antagonismo com o Nuno Palma. Tenho uma visão muito mais pessimista do Estado Novo, ou seja, super crítica do Estado Novo. Não Certo. estou a dizer que ele defende o Estado Novo, mas tem uma perspectiva mais, digamos, benévola em relação ao fruto económico, ao resultado económico desse período. Porque, de facto, nós tivemos um grande crescimento nos anos 60, é um facto. Houve uma grande transformação do país já nos anos 60, porque houve mudanças, em particular porque aderimos à EFTA, ou seja, houve um aumento do comércio internacional e tudo isso, houve atração de investimento direto estrangeiro, houve alguma industrialização, mas a verdade é que nós continuávamos a ter, primeiro, uma guerra colonial absurda, que é verdade que ela existiu ao mesmo tempo noutros países europeus, nós às vezes esquecemos disso. Dizemos que a nossa guerra colonial durou muito mais tempo que nos outros países. Isso, quer dizer, estamos a falar de poucos anos, ou seja, nos anos 60 os franceses andavam em guerra na Argélia, não é? Quer dizer, foram períodos próximos, não houve grande diferença, de facto ainda eram os tempos que se viviam nessa altura, mas não houve capacidade também de perceber isso. Ou seja, com a tal relação diferente que os portugueses podem conseguir ter, nós não conseguimos ter, e por isso hoje não podemos sequer, podemos ouvir os políticos dizer que temos boas relações com a África, mas isso não é verdade, quer dizer, vamos tendo alguma coisa, mas são Estados, até do ponto de vista político, muito diferentes, que raramente estão alinhados com os interesses portugueses, ou seja, ou estamos no mesmo alinhamento. E por isso, ou seja, houve muitos erros, e o principal que eu identifico é de facto essa incapacidade de perceber o poder transformador que a educação tem, o conhecimento tem. E, e Oliveira Salazar manteve os portugueses na ignorância e via isso como algo, como um meio, ou seja, um meio para a sociedade Exato. que ele desejava Portugal. Ou seja, Salazar nunca desejou que Portugal fosse um país avançado, rico, criador de riqueza, nada disso. Ou seja, ele nunca conseguiu perceber isso porque foi uma pessoa que também nunca saiu de Portugal, quer dizer, ou seja, foi a um encontro católico na Bélgica e foi a Badajoz. Ou seja, uma pessoa que nunca visitou sequer as colónias. Era uma pessoa sem mundo, era uma pessoa do século XIX, não é? A governar um país do século XX que no pós-Segunda Guerra Mundial claramente tinha um líder completamente desfasado do tempo e que eu estou convencido que foi lá mantido porque basicamente permitia um conjunto de interesses económicos explorarem o país, basicamente. Basicamente foi isso. Exatamente. Isto é muito interessante mesmo, professor, e acho que tocou aqui em várias frentes, tanto da parte geográfica, tanto à parte política, e acho que tudo, obviamente que tudo influencia a parte de educação. Uma das características da Revolução Industrial foi, de facto, essa modernização, essa industrialização, não é? E dar, de facto, primazia à invenção, não é? Ao facto de conseguirmos novos métodos, e outras invenções, tecnologias mesmo, não é? Que nos permite produzir mais ou criar mais valor. E a ideia que eu tenho é que Portugal demorou bastante tempo Portugal ainda durante o século XIX, talvez mesmo o século XX, ainda éramos um país eminentemente agrícola, não é? Que parte é que joga isto em termos de configuração da economia, o facto também da nossa indústria ter se calhar demorado algum tempo a formar-se, e mesmo hoje em dia, não é? Quando olhamos para as indústrias em que Portugal de facto é produtor, há algumas indústrias em que Portugal é líder, mesmo a nível europeu, mundial, mas ainda são poucas quando comparamos se calhar com outros países europeus, não é? Que de facto têm mesmo essa produção. Sim, sem dúvida, ou seja, era aquilo que estávamos a dizer há pouco, ou seja, Portugal ficou para trás na Revolução Industrial, ou seja, não acompanhou, e por isso essa parte toda da indústria ficou sempre muito diminuída em relação àquilo que acontecia nos outros países. E esse atraso pagou-se caro, ainda hoje pagamos, não é? Ou seja, nós temos já algumas indústrias, como o Dani estava a dizer, que estão muito desenvolvidas, que são inovadoras, que competem ao mais alto nível a nível internacional, com produtos novos, serviços, ou seja, nós agora quando falamos de indústria, temos sempre que ter este cuidado que a indústria muitas vezes, quando ela tem mais valor, é quando ela tem um produto e tem um serviço associado. A parte dos serviços é muito importante, ou seja, os serviços não é só o comércio, hoje os serviços são serviços de software, de assistência,
de serviços acoplados a produtos que têm muitas vezes muito valor, mas a nossa indústria mas tem feito um caminho de modernização significativo. O que ainda continua é a ter, que é uma das maiores pechas da nossa economia, é uma indústria com poucas marcas, não é? Ou seja, nós não temos, se o Dani tentar aí na Tailândia encontrar marcas portuguesas, vai ter muita dificuldade em encontrar alguma, porque nós não temos marcas mundiais, internacionais, e essa é uma das maiores limitações na capacidade de criação de valor da economia portuguesa, porque nós até produzimos bastantes coisas, só que acabamos por fornecer marcas e é a marca que depois retira a maior parte do valor. Isso acontece, por exemplo, muito no têxtil, no vestuário, no calçado, não é? Onde nós produzimos produtos de alto nível, mas muitas vezes subcontratados para marcas internacionais. Isto é, nós não temos marcas de calçado, vestuário, por exemplo, na área automóvel, nós somos produtores importantes de componentes, mas não temos marcas automóveis. E por isso depois falta-nos um bocadinho essa dimensão e obviamente reflete um atraso que houve. Há uma mudança que está a acontecer, é preciso dizer. Ou seja, nós temos, apesar de tudo, o tal Portugal perfeito. Há em Portugal setores, áreas que eu consigo dizer eu gostava que o resto do país fosse mais parecido com aqueles setores, aquelas áreas, aquelas empresas, aquelas instituições, aquelas universidades, aqueles hospitais que também temos, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde pode ter problemas, mas tem hospitais que funcionam muitíssimo bem. E isto aplica-se em todas as áreas em Portugal, ou seja, nós temos cá muita qualidade também, continuamos a ter uma dualidade em que temos um convívio da excelência que ainda é relativamente pouco representativa daquilo que é a nossa sociedade e a nossa economia, e depois temos uma massa muito grande, seja de empresas, seja de organizações, que continuam a ter ainda muitas debilidades do ponto de vista da gestão, da sua eficiência, da sua capacidade de inovar. Mas eu acho que hoje estamos todos alerta para isso, quer dizer, a partir do momento em que estamos alerta para isso e em que vai havendo algum recurso, eu acho que continuo sempre a manter o otimismo de que é possível dar a volta. É possível, claro. E é interessante porque o professor falava mesmo na questão do Bill Gates e até o Jeff Bezos, não é? Assim, estamos a falar das duas pessoas as mais ricas do mundo e vivem na mesma rua, não é? E estamos a perceber também o impacto que o contexto tem. A minha pergunta, e indo mais nessa questão de porque é que essas marcas ou porque é que essa indústria não começou em Portugal, porque como o professor dizia, se calhar um Henry Ford ou um Enzo Ferrari, também havia esse tipo de personalidades, se calhar, em Portugal. O que é que fez para essas personalidades conseguirem vingar fora, mesmo num período, se calhar, século XIX, XX, e em Portugal? De facto, há essas pessoas, não é? Não tenho dúvidas que esse capital humano e inteligência também haveria cá, mas o que é que faz para ser possível criar uma marca internacional ou uma empresa multinacional, mesmo nessa altura, fora, que em Portugal não foi possível? Lá está, essas pessoas estavam nos Estados Unidos, não é? Ou se falarmos há bocado, quando estávamos a falar da Alemanha, que também há imensas marcas alemãs, eles estão num meio e num mercado, primeiro, super competitivo e têm mesmo que pensar para aquele mercado super exigente e um mercado muito grande. Eu acho que em Portugal, eu acho que infelizmente há quem continue a tentar fazer isso. A maior restrição é que de facto nós vivemos muito fechados sobre nós próprios. Hoje isso é cada vez mais difícil, ou seja, essa foi a grande transformação que a União Europeia trouxe a Portugal. Ou seja, e a partir daí, lá está, a relação económica com a Espanha deixou de ser um problema, eu há pouco não disse isso, mas Portugal deixa de ter esse problema com a Espanha com a entrada na União Europeia, porque com a entrada na União Europeia Portugal deixa de ter problemas de fronteiras, porque, ou seja, se nós somos claramente um país soberano e o comércio faz parte da União Europeia e por isso deixa de ser um problema e nós perdemos essa restrição ao nosso crescimento, com um impacto muito grande, ou seja, a Espanha tornou-se o principal parceiro comercial, mas acho que em muitas áreas, aliás, em todas as áreas que é possível, nós continuamos, que faz parte da natureza dos interesses instalados, manter-nos fechados sobre nós mesmos. E quando em muitas áreas importantes nos mantemos fechados sobre nós mesmos, obviamente criamos marcas nacionais. Se nós não pudermos estar fechados se não estivermos protegidos, porque temos que estar expostos à concorrência internacional, nós só sobrevivemos se nos afirmarmos internacionalmente. E aí temos que ter marcas.
Ora, eu acho que isto talvez comece a surgir agora, mas durante muito tempo, e este foi o grande problema de Portugal, já não por causa de não ter da Revolução Industrial, termos ficado para trás, já não por causa de Oliveira Salazar, do Estado Novo, mas porque nos anos 90 também estávamos deslumbrados com a entrada na União Europeia e não percebemos que a globalização estava a mudar, que a tecnologia estava a mudar e continuamos centrados no nosso mercado. Obras públicas, crédito, no lugar de nos posicionarmos face à mudança que estava a acontecer no mundo e pensarmos que vantagens competitivas é que nós temos ou que temos que ter para continuarmos a ser um espaço competitivo, não descurámos totalmente isso, porque o crescimento tinha sido muito grande. Achámos que por estarmos na União Europeia, agora somos parte da União Europeia, vamos fazer parte do euro, não temos que pensar já a nossa posição no mundo, ou seja, porque já somos parte de uma das regiões mais ricas do mundo, e o que fizemos foi descurar os fatores de competitividade e centrarmos no nosso mercado. Isto é quase ridículo dizer que em 2010 o valor das exportações portuguesas era 30% do seu PIB, um país com 10 milhões de habitantes. Isto era uma coisa inacreditável. Isto só era possível e a economia crescer nessas circunstâncias porque estava a crescer com dívida. Você estava a crescer à custa do consumo, basicamente. Ora, isso mudou nos últimos anos, ou seja, o mercado interno, seja porque o Estado teve que limitar o crescimento da despesa pública, seja porque as famílias também não tiveram grande crescimento de rendimento e estavam muito endividadas, a forma de crescer, das empresas crescerem, ou seja, terem mais mercado, já não era vender em Portugal, era terem que vender para o mundo e por isso, claramente, as exportações aumentaram bastante na última década, não é? São mais de 40% do PIB hoje em dia. Ou seja, já é um passo grande, ou seja, e vamos ter que continuar a fazer este caminho. A partir do momento em que fizermos este caminho, em que temos cada vez mais empresas a vender uma parte cada vez maior dos seus produtos e dos seus serviços no estrangeiro, eu penso que esta questão de termos marcas nacionais como uma afirmação internacional, eu acho que é uma questão de tempo. Claro que não vamos estar à espera que elas apareçam por milagre, mas estamos a trabalhar para isso. Mas acho que isso é um movimento que vai ser natural, porque nós temos empresários cada vez melhores, cada vez mais cosmopolitas, que conhecem os mercados internacionais, que têm capacidade, têm competências, têm know-how, têm qualificações, e por isso eles vão querer tirar o máximo de valor, e para tirarem o máximo de valor eles vão ter que criar marcas. E por isso eu antecipo que vamos começar a ter mais marcas nacionais nos próximos anos. E eu gosto muito desta ideia quase do stress, de nos aplicarmos ao stress para crescermos, não é? Tanto do ponto de vista individual como de empresas, não é? Que acho que de facto precisamos... Esse é um dos problemas. Eu acho que estou a falar demasiado do Salazar. Mas o Salazar não gostava de stress, não é? Pois, é isso. E ele achava que mantendo as pessoas no campo, com pouca educação, que as pessoas não tinham stress, tinham fome. Pois. E a fome dá stress. Mas pronto. Exato. Mas era essa ideia que era repudiada, e pronto, isto era uma corrente que vinha do século XIX, de facto, que o capitalismo, esta modernidade, gera stress. E, de facto, isto dá cabo dos nervos de muita gente. Ou seja, nós temos um problema de saúde mental grave no mundo e no país e tudo isso, porque, de facto, estas condições de vida em grande mudança, com incerteza, de facto, isto, sobretudo, quando as pessoas estavam habituadas a uma vida mais rotineira e não estão preparadas para essa mudança, isto, de facto, gera stress. Agora, eu costumo dizer que se tu não sentes stress, tu não estás a dar o melhor de ti. Ou seja, nós temos que sentir stress. Se não sentirmos a pressão, das duas, uma pessoa tem um problema fisiológico, pode ter, ou seja, e por isso não tem sensibilidade para perceber as ameaças à sua volta, mas se tem, vai sentir stress. Os animais sentem stress. Toda a gente sente stress, porque é o meio, é a reação ao meio. E por isso o sentir stress é ficar alerta e é quando se está alerta que se percebe melhor o que é que se pode fazer e que se faz coisas diferentes e tudo isso. Claro que o stress em situações extremas, todos nós sabemos que pode ser terrível e tem que ser gerido. Mas nós temos que saber lidar com ele. E estas sociedades geram esse stress, geram essa pressão, e eu acredito que, com uma boa gestão, de facto podem gerar muita inovação e a realização depois da tal ambição. Porque a ambição também gera stress, ou seja, se nós temos ambição, se definimos objetivos, obviamente estamos preocupados em chegar ali àquele patamar
isso gera stress, ou seja, se eu não definir objetivos, se eu não tiver ambição, se calhar sou uma pessoa muito mais relaxada, não é? É isso, é isso. Essa ideia é mesmo essa, porque no final, não é que eu quero incutir stress a ninguém, mas acho que o stress vai estar Exato. sempre, o stress vai estar sempre presente. A questão é, de que forma é que tu queres o stress? Queres o stress que te permita crescer e evoluir, e se calhar depois consegues ter uma vida mais confortável, ou então, se calhar, durante o processo não tens stress, mas depois tens outro tipo de stress, que é, como o Claro. professor falou, é pobreza, e vemos hoje a média do português que passa muitas horas no trabalho, que tem pouco dinheiro para Claro, gerir as suas já finanças viu, pessoais. Dani, o stress que gera chegar ao fim do mês e não ter dinheiro para pagar as contas, isso gera imenso stress, não é? Exatamente. E por isso Portanto, a ambição de facto o ter ambição é fundamental e depois, claro, habituarmos a esse ambiente competitivo, ou seja, mas obviamente temos que fazer tudo para que ele seja o mais saudável possível, o equilíbrio das pessoas, essas coisas todas, mas é muito importante assumirmos isso, ou seja, porque de facto, se não tivermos, estamos quase a entrar de facto naquele, ou seja, esse mundo perfeito, um mundo perfeito sem stress não existe, não é? Isso é um mundo exatamente. parado, sem mudança, e num mundo sem mudança não há inovação, e sem inovação não há crescimento, e sem crescimento não há aumento de rendimento, e sem aumento de rendimento não há melhoria das condições de vida, e por isso nós temos que a economia que eu acredito que pode gerar um mundo mais perfeito, há de ser sempre uma economia com essa mudança. E na mudança temos a tal incerteza e essa pressão que depois temos para acompanhar aquilo que está a acontecer. Isso é inevitável, porque o contraponto disso é um mundo sem mudança, mas um mundo sem mudança é um mundo morto, não é? Exatamente. No fundo é escolher que tipo de stress que nós queremos e de Exato. facto eu acho que muitas das empresas que acabaram e que hoje em dia vemos a singrar lá fora são aquelas que se sujeitaram à competição mundial, não é? E vemos tanto no mercado automóvel como no mercado de fashion, principalmente, de moda, em que são empresas que têm que estar ao nível das melhores do mundo. E quando estamos a falar de melhores do mundo, não é só vender para todo mundo, mas é em termos de qualidade, em termos de processos, Tem que estar sempre a inovar, ou seja, tem não que podem competir. estar paradas, não podem, É não isso? podem dormir à sombra dos louros que já conquistaram. Ou seja, ou seja, quando o capitalismo funciona, esta concorrência existe, quando a economia de mercado funciona, ou seja, porque às vezes as pessoas confundem. Ou seja, eu posso ter uma economia que parece ser capitalista ou de mercado, mas de facto não é. O facto de ter empresas privadas, se elas estiverem protegidas da concorrência, porque o governo lhes garante o monopólio de um determinado mercado, essa empresa não vai inovar, vai estar simplesmente a sacar rendas, a extorquir rendas aos consumidores. É isso que vai estar a fazer. Eu costumo dar o exemplo do México, não é? Do Carlos Slim, que aparecia muitas vezes entre os homens mais ricos do mundo, não é? Mas quando nós perguntamos aos cidadãos comuns, sabem quem é o Bill Gates? Ou sabem quem é o Steve Jobs? Toda a gente sabe quem são. São pessoas que mudaram o mundo. Mas se lhe perguntarem quem é o Carlos Slim, ninguém sabe. Porquê? Porque ele, de facto, só é o homem mais rico do mundo. Só foi, ainda é um dos homens mais ricos do mundo, mas porque durante muitos anos teve o monopólio das comunicações num país de 100 milhões de pessoas. Ou seja, Exatamente. isso foi garantido como? Foi garantindo capturando o poder político no México. Ou seja, ele não mudou o mundo, não melhorou o mundo, ele aumentou a fortuna dele à custa da conta de comunicações de telemóveis dos mexicanos, que andaram a pagar chamadas Exatamente. mais caras durante muitos anos. Ou seja, isso não é capitalismo, isso não é economia de mercado. Isso é basicamente Essa uma economia. extração de. É a extração de rendas a partir do controle do poder político. Lá está, numa suposta democracia que é capturada por um empresário. E isso Exatamente. não é o mercado a funcionar. Isso não é o mercado a funcionar. Isso é um monopólio a funcionar num regime político que não funciona bem, que não protege os cidadãos, numa economia que não gera mais bem-estar e que não ajuda a melhorar as condições de vida das pessoas. Sem dúvida. E é um exemplo perfeito de que mesmo o Carlos Slim, quando tentou depois trazer o negócio para os Estados Unidos, falhou redondamente, não é? Porque percebeu Exatamente. de Exatamente. facto que as instituições não eram não eram as mesmas do que no México. Isso faz Ele uma não ponte estava perfeita habituado porque, à concorrência, não estava habituado à concorrência. exatamente, acho que são as regras do jogo eram um bocadinho diferentes. Exatamente. Isso faz uma ponte perfeita, professor, com um dos livros que mais marcou este ano, que é este, que é Why Nations, eu vou Ah, mostrar vai, aqui, Why deixa-me ver. Nations Fail. Exatamente. Exatamente, que basicamente tenta explicar porque é que alguns países de facto são mais prósperos e são mais ricos do que outros.
E a ideia central do que o Daron Acemoglu e James Robinson defendem, dois economistas, é que de facto, para além dos fatores geográficos ou dos recursos naturais que o país tem, até do acesso à informação, o pilar base do crescimento económico serão as instituições. Como é que o professor olha para essa questão das instituições em Portugal e primeiro, se calhar, até definir as instituições, não é? Se calhar como este capital de conhecimento, mas também das infraestruturas, é quase este ser vivo e infraestrutural. Como é que olha para as instituições e como é que as instituições em Portugal moldam ou não a economia que temos hoje? Uma definição de instituições são as regras do jogo, ou seja, definem basicamente as regras para que os agentes económicos, os cidadãos, não é? Qual é que é, no fundo, o seu espaço de atuação, quais são os seus direitos, os seus deveres. E primeiro, elas são endógenas, isto é, elas não são, nós não conseguimos transplantar uma instituição de um determinado país que funciona muito bem para Portugal, ou seja, vamos copiar, por exemplo, os tribunais suecos e colocá-los, vamos fazer exatamente tribunais iguais aos suecos em Portugal. Não é assim, ou seja, os tribunais, podemos transpor as leis, mas depois as pessoas não são as mesmas, a história não é a mesma. O que eu quero dizer com isto é que as instituições também são o resultado de um processo histórico, num contexto geográfico, e por isso são específicas de cada país. E é isso que torna difícil depois o processo de crescimento, porque as instituições são de facto decisivas, acabam por explicar quase tudo, mas elas são em si também o resultado do próprio processo. E por isso elas não são exógenas, são endógenas. Pronto, estou a usar uma linguagem um bocado técnica, mas elas são o resultado do próprio processo de crescimento. E aí é que está a grande dificuldade de gerar crescimento económico, porque nós não conseguimos transpor as instituições de um país para outro. Claro que aquilo que Portugal tem beneficiado por estar dentro da União Europeia tem sido significativo do meu ponto de vista, porque nós somos obrigados a cumprir uma série de regras europeias e a transpor legislação, e isso obriga-nos a melhorar, pelo menos muitas vezes no papel, a qualidade das nossas instituições, mas a verdade é que essa continua a ser, para mim, a grande fragilidade da economia portuguesa. Nós temos instituições frágeis, que muitas vezes não cumprem o seu papel. E pronto, aqui temos muitas dimensões, ou seja, há uma parte que pode ser mais legislativa, sei lá, se quisermos discutir um mercado de trabalho. Há outra que já pode ser mais institucional do ponto de vista como implementamos a legislação que teve, por exemplo, com a lei da concorrência. Por exemplo, a Autoridade da Concorrência nos últimos anos tem estado muito ativa, ou seja, não aconteceu durante muito tempo, mas nos últimos anos tem estado bastante ativa, parece bastante preocupada com garantir que os mercados funcionam bem, que há concorrência efetivamente. Tenho gostado de ler os comunicados, ou seja, em que explicam porque é que é tão importante que o mercado funcione bem, ou seja, que haja concorrência. Mesmo agora, com a questão da inflação, ou seja, ter a certeza que as empresas estão a praticar ou seja, é com a concorrência que nós conseguimos garantir que os preços não crescem tanto, ou seja, é uma dimensão muito importante, porque o contrário é o conluio, ou seja, nós podemos ter em alguns setores, como os preços estão a crescer muito, pode-se facilitar o conluio para eles crescerem ainda mais. E, por exemplo, a Autoridade da Concorrência tem chamado a atenção para isso, e por isso há uma dimensão que depois tem a ver com a implementação, mas eu penso que nós temos em muitos casos, não sei se vale a pena estar agora a falar disso em termos específicos, mas temos muitos casos de um mau desempenho das instituições, ou seja, que as instituições não cumprem o seu papel. Aliás, Portugal tem perdido algumas posições em rankings internacionais, precisamente da qualidade da sua democracia e tudo isso, precisamente porque muitas vezes há pouco cuidado. Aliás, tivemos recentemente um exemplo. O presidente da Endesa falou do aumento que íamos ter dos preços da energia, e o primeiro-ministro respondeu com uma ameaça, no fundo, que aquilo no fundo foi uma ameaça, a dizer que todos os contratos que a Endesa tinha custado iam ser vistos e que ou seja, que no fundo a sugerir que o Estado devia procurar outros fornecedores, quando os fornecedores à partida são os que foram escolhidos, são aqueles que têm o preço mais baixo. Acho que não consegui mesmo perceber como é que se pode ter, e agora o que tivemos foi a Galp e a EDP ontem a dizer exatamente a mesma coisa que disse a Endesa há 15 dias ou há 3 semanas.
que é, obviamente, olhando para os preços do gás natural, os preços do gás em Portugal e os preços da eletricidade vão subir brutalmente nos próximos meses, que foi o que disse o presidente da Endesa. E tivemos um primeiro-ministro basicamente a ameaçar o presidente de uma empresa privada, quer dizer, que é uma coisa que eu acho indescritível, quer dizer, acho inaceitável, e não consigo perceber. Ou seja, a percepção que se tem é, mas agora a Endesa vai ser prejudicada só porque disse uma coisa que o primeiro-ministro não gostou? Porque foi isso que o decreto que foi feito pelo primeiro-ministro sugere. Ou seja, é que... E quando a ideia de que as instituições, de facto, as regras do jogo são superiores a qualquer tipo de comentário ou qualquer Não, tipo de ponto de vista, não é? é feito um decreto específico para aquela empresa, quando, obviamente, os preços têm que ser verificados. Qual é a dúvida sobre isso? Qualquer contrato público, as instituições não se limitam a pagar, pagam de acordo com aquilo que está contratualizado. Qual é a dúvida sobre isso? Nem estou a perceber, não percebi. E agora, a EDP e a Galp vieram dizer exatamente a mesma coisa, não ouvi nada ainda, não há decreto. E por isso, é este tratamento, às vezes parece que esta ideia de que os portugueses, as empresas, podem ser tratados de forma diferente, eu acho que não é bom para as instituições, ou seja, acho que é das piores. Porquê? Porque dá a ideia que, então, quer dizer, nós temos de ter cuidado na forma... Nós não temos de ter cuidado, temos que respeitar a lei. Mas não se pode estar preocupado, não se pode dizer nada que o governo não goste. Quer dizer, isso não é próprio de uma democracia que funciona bem. E eu posso dar muitos outros exemplos, infelizmente, em que, do meu ponto de vista, são manifestações, são reflexos de fragilidades das nossas instituições, ou seja, em que é uma dimensão, lá está, que a lei existe, a lei até pode, lá está, respeitar os melhores padrões internacionais, até porque tem que estar de acordo sempre com as normas da União Europeia, mas depois, se calhar, as pessoas acabam por gerar dúvidas em relação à forma como a lei se aplica, e é isso que é a deterioração das instituições. E isto são dimensões que depois não afetam só aqui neste caso a energia, afetam muitas outras áreas, porque a partir do momento em que as pessoas comecem a pensar no que é que vão dizer ou no que é que vão fazer, não porque vão violar a lei, claro que não isso está em causa, mas porque podem melindrar um membro do governo, bem, isso já não é bem a União Europeia, já estamos noutro continente, como eu costumo dizer. Exatamente. Sem dúvida, e acho que um dos pontos críticos, assim, fazendo já a ponte para 2011, não é? Quando já Sócrates, não é, assinou o programa de assistência internacional, tivemos o FMI e a Troika, eu lembro que estava a acabar a minha licenciatura e estávamos em plena crise também. Havia cerca de 25% de desemprego jovem, sabíamos que era muito difícil até arranjarmos emprego ao sairmos da universidade. Ao mesmo tempo, acho que o professor estava numa posição muito privilegiada por um lado, mas também muito difícil, não é? Quando foi convidado para depois integrar o governo, embora tenha sido 2 anos depois. Mas antes até de ir à parte económica, tenho uma curiosidade pessoal, que é: como é que acontece um convite para um governo? Obviamente dentro daquilo que é possível. É um primeiro-ministro que convida diretamente, é parte de uma estrutura. E como é que recebeu essa notícia do ponto de vista pessoal? O convite vem do ministro, não é? Depois o ministro comunica ao primeiro-ministro, o primeiro-ministro comunica ao Presidente da República e tem que ser validado, porque depois quem dá a posse é o Presidente da República. Na altura, eu fui para uma área que não era, digamos, não era económica, era o Ministério da Administração Interna, e por isso a minha primeira questão foi: mas eu não sou especialista em segurança. E na altura a explicação que me deram foi: não, mas isto agora é só folhas de Excel, é só orçamento por causa da Troika, e nós precisamos de um economista aqui, é preciso reestruturar os serviços e tudo isso. E pronto, e confesso que e gostei imenso da experiência, gostei muito da experiência. Tentei fazer o meu melhor, dei o meu melhor. Foram 2 anos a trabalhar, 2 anos sem férias, não tive férias durante 2 anos. Se estive algum dia sem atender o telefone, provavelmente não. E por isso foi muito exigente, mas foi gratificante. Ou seja, tinha uma equipa excepcional a trabalhar comigo e que estava, no fundo, estávamos todos com o mesmo espírito. Ou seja, vamos fazer aqui o melhor que pudermos. Isto é difícil, e como eu costumava dizer, era por ser difícil que nós lá estávamos.
E por isso fizemos o melhor que pudemos. Depois voltámos, todos nós voltámos às nossas profissões. Mas foi uma experiência muito interessante, foi uma oportunidade, e aprendi imenso, ou seja, eu tive a oportunidade de fazer um orçamento e de executar, mais que um, mas fazer e executar um orçamento na totalidade, e isso como economista, dá uma percepção de como é que funciona a parte, por exemplo, orçamental, que eu conhecia apenas como economista, e que nós ouvimos muitas vezes economistas a comentar, que penso que é completamente diferente, ou seja, quando nós discutimos as cativações e tudo isso, eu tive que garantir descativações, e sei como é que isso se faz, ou como é que não se faz, quando não se consegue, e os limites que isso dá à gestão orçamental dos ministérios e tudo isso. E por isso foi uma experiência super enriquecedora, e nunca mais se olha para o país da mesma maneira, e como eu costumo dizer, nunca mais se lê notícias da mesma maneira também. Acho que calculo, e acho que essa questão, essa realidade de passar quase folhas de Excel para de facto impactar milhões de pessoas no país é muito forte. E do ponto de vista económico, é de facto um período muito, muito específico português, não é? A dívida estava muito alta. Como é que olha para trás? E claro, também foi um período difícil para os portugueses, o período de austeridade. Olhando para trás, haveria alguma alternativa? Haveria alguma outra forma de olhar para a economia naquele momento? Foi preciso de facto apertar os cintos, foi preciso reduzir a despesa, mas haveria alguma alternativa ou agora olhando para trás? Quer dizer, que era preciso cortar a despesa, aliás, havia um monte de desperdício, ou seja, nós no meu Ministério poupámos dezenas e dezenas de milhões de euros ao país por ano que não era preciso gastar, e por isso que era necessário e que era possível reduzir a despesa, ou seja, havia muito desperdício, havia de facto má gestão em muitas dimensões, e por isso, ou seja, há uma parte que era necessária e que o resultado que tínhamos das finanças públicas também era o resultado disso, de má gestão orçamental e de ineficiência, para além dos problemas que são conhecidos, mas havia essa parte. Depois, há coisas que se podiam ter feito de forma diferente. Eu próprio fui crítico e já escrevi livros sobre esse período. Há muitas coisas que precisam ter feito de forma diferente. Aliás, o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho também já disse isso, mais que uma vez. Ou seja, obviamente, com aquilo que se sabe hoje, há muita coisa que podia ter sido de forma diferente, havia perspectivas um bocadinho diferentes. Agora, o resultado no final nunca poderia ser muito diferente daquele. A grande diferença que nós podíamos ter tido era termos tido um Mário Draghi 1 ano ou 2 antes. Ou seja, os anos 2011 e 2012 foram terríveis em termos do contexto. Ou seja, nós tínhamos o preço do petróleo alto, tínhamos as taxas de juros elevadíssimas, com o BCE a ter uma política super restritiva, e tínhamos o nosso principal parceiro comercial, a Espanha, com uma crise super severa também. O que quer dizer que a nossa conjuntura era dificílima. Não era apenas os problemas internos que nós tínhamos para resolver, o contexto em que estávamos a resolvê-los eram muito difíceis. E por isso, se o Mário Draghi tivesse feito um pouco antes, o Draghi fez quase no mesmo tempo, mas se Jean-Claude Trichet tivesse feito, que era o governador anterior ao Mário Draghi, tivesse feito isso em 2011, ou seja, e ter impedido que as taxas de juros tivessem subido tanto como subiram em Portugal, isso teria tornado mais fácil o processo de ajustamento. Aliás, eu não sei se ele teria sido possível ter sido bem sucedido e ter corrido tão bem como acabou por correr, porque nós tivemos uma crise grave, mas depois acabou por a recuperação ser relativamente rápida, se o Mário Draghi não tem tido aquela intervenção que levou a uma descida muito rápida das taxas de juros. Não sei se teríamos conseguido. E por isso, podia ter havido alternativa, de facto, com uma conjuntura internacional diferente e com uma política do BCE diferente mais cedo. Mas também sabemos que era, ou seja, houve coisas que se fizeram apesar de tudo. Ou seja, mesmo o BCE já tinha permitido a reestruturação de dívida e tal. Ou seja, não foi bem a reestrutturação, foi basicamente mudar os prazos, baixar as taxas de juros da dívida. Ou seja, houve alguns atenuantes, ou tornaram a situação um pouco menos desfavorável, digamos assim. Mas depois, o quadro macroeconómico, ou seja, a questão dos impostos aumentaram demais, talvez pudessem ter aumentado um bocadinho menos. Na despesa pública, sinceramente, acho que podia ter cortado de forma diferente, mas acho que ainda havia espaço para reduzir muito.
Não precisava era de se ter feito, por exemplo, nos salários o que se fez em 2014, acho que aliás depois que foi anulado pelo Tribunal Constitucional, acho que se podia ter mantido o corte dos 1.500 que vinha de José Sócrates, ou seja, José Sócrates é que tinha cortado os salários primeiro, mas depois houve um corte adicional que foi anulado, depois acabou por não vigorar, mas lá está, mas atenção, aquilo era tudo feito numa enorme pressão, em que se não fossem apresentados resultados, a Troika não fazia as transferências para Portugal e Portugal não tinha dinheiro para pagar, salários e essas coisas todas, e por isso havia uma pressão muito grande para apresentar resultados, e por isso houve áreas onde as coisas foram feitas de forma mais pensada, mais refletida e mais estruturada. Houve outras onde os cortes foram mais cegos, mais transversais, como se dizia na altura, e que geraram um bocadinho mais de perturbação. Mas não tínhamos dúvidas de que em Portugal há muita área, há muitas zonas onde se pode poupar, onde se pode reduzir a despesa ainda, e penso que ainda há muito trabalho a fazer. Aliás, porque mais uma vez isto é um trabalho contínuo, ou seja, Claro. há sempre formas de ir melhorando os processos, o mundo muda, e por isso é possível ir melhorando a gestão da despesa pública e tudo isso. Muito bem. Já com um salto para os dias de hoje, e felizmente, penso eu, a economia foi também tema central das últimas eleições, e acho que, no meu ponto de vista, houve duas correntes quase da esquerda e da direita diferentes de olhar para a economia, não é? Por um lado, se calhar a esquerda mais centrada em aumentar salários, em proteger as pessoas, ou dar-lhe mais poder de compra, enquanto que se calhar a direita olhando mais para dar mais poder às empresas, para poder investir mais, para estimular mais a economia. Como é que o professor olha para isto? Quem tem razão? O objetivo é aumentar salários, não é? Mas eu não sei se pode dizer isso dessa forma, não sei. Sim, de forma simplista quase. Pois, não sei. Eu confesso que acho que havia alguns equívocos no programa económico. Quer dizer, acho que eu não faria a divisão dessa maneira. Aquilo que me parece é que o PS aprendeu com os erros do passado, ou seja, depois daquilo que José Sócrates fez e que levou o país à Troika, felizmente o PS e mantém essa linha, e eu tenho apoiado sempre essa política, incluindo no contexto atual, de reduzir a dívida, de consolidar as finanças públicas, ou seja, porque continua a ser um risco muito grande para Portugal. Se as taxas de juros aumentarem, nós estamos sempre na linha de fogo dos grandes investidores e por isso nós arriscamos ou seja, nós temos que sair do radar deles e por isso temos que baixar a dívida pública e por isso desse ponto de vista eu diria que o PS se aproximou muito daquilo que era a posição do PSD. Acho que o PSD nem sempre tem sabido lidar com isso, ou seja, o PSD tinha desde Durão Barroso a ideia da consolidação das finanças públicas, o Portugal estava de tanga e tudo. Era claramente a grande diferença entre o PSD e o PS, e essa diferença desapareceu. Ou seja, Fernando Medina, por exemplo, tem sido... Estou curioso agora por ver o orçamento para 2023, mas eu penso que não vai haver aqui grandes mudanças, ou seja, acho que vão manter a mesma linha de redução da dívida, de ter um déficit ou ter quase um superávit, e acho que isso está acertadíssimo, porque estamos a viver um período de grande incerteza e por isso é urgente conseguir esse alcance. Depois, o que me parece é que nas outras áreas que o Dani estava a falar, de salários ou das empresas, há uma diferença, mas eu não sei se isso depois se nota no discurso. No caso dos salários, penso que o PS tem agora uma oportunidade de mostrar que de facto quer salários mais elevados, porque os salários das pessoas estão a cair de forma muito significativa com o aumento da taxa de inflação. E por isso, se valorizam tanto o poder de compra das pessoas, que eu também valorizo, então vamos ver o que é que fazem agora com a questão da taxa de inflação. Porque aqui a questão é, toda a gente quer salários mais elevados. Eu não consigo, quer dizer, eu nunca ouvi nenhum político a defender cortes salariais, quer dizer,
Quer dizer, isso não faz sentido, quer dizer, isso só um político suicida, não é? Quer dizer, isso não existe. O que houve, de facto, foi o período da Troika em que eu volto a dizer, os cortes foram impostos pelo José Sócrates, pelo PS, foi o Partido Socialista que fez os primeiros cortes. É verdade que depois foram adicionados cortes por Vítor Gaspar e Passos Coelho, mas depois houve uma reposição e a discussão que tem havido, ou que houve durante algum tempo, era a velocidade a que se fazia a reposição. E essa foi a discussão. Que no caso do PSD, a reposição tinha que estar sempre alinhada com a redução da dívida e com o déficit orçamental. Ou seja, nós tínhamos que garantir que corrigimos o déficit orçamental e que trazemos a dívida pública para baixo. E essa era a diferença. Aquilo que deixou de existir, aquilo que acontecia no PS, era que havia um discurso, mas quando nós olhávamos para os factos, do meu ponto de vista, corretamente, as finanças públicas foram consolidadas e o déficit foi controlado, até tivemos um excedente em 2019, mínimo 0,2%, mas tivemos um excedente. Mas a verdade é que o resto do discurso sobre os aumentos salariais, tirando o salário mínimo, os aumentos salariais também não foram nada de significativo. Na função pública praticamente não existiram. E por isso era um discurso, mas que depois de facto também não tinha verificação na prática. Quer dizer, houve nas carreiras alguma coisa, pronto, houve alguma melhoria, mas o aumento dos salários dos funcionários públicos nós vemos este ano foi 0,9%. 0,9%, quer dizer, com a economia a crescer 6% e uma inflação provavelmente próxima dos 10%. Exatamente. Quer dizer, 0,9% isto é uma perda de poder de compra brutal, com a economia a crescer 6%. Pronto, atenção que eu não defendo, por exemplo, o PSD defendeu um aumento de 4% dos salários dos funcionários públicos e eu não concordei com isso. Tive a oportunidade de comentar isso nos mídias na altura e eu discordei na altura. Porque acho que de facto é muito importante nós sairmos do radar dos investidores. E por isso eu acho que muitas vezes é mais uma questão de discurso, não é? Ou seja, acho que houve uma estratégia muito bem sucedida de António Costa de colar o PSD à Troika, quando a Troika é o resultado de uma gestão do PS e depois há uma gestão do programa pelo PSD. E esse, se calhar, é um problema original, ou seja, nós, se calhar, devíamos ter tido um governo em que tínhamos o PS e o PSD a executar o programa da Troika, provavelmente, que era a única forma de... Aquilo que António Costa faz é desonesto, do ponto de vista intelectual. Aquilo que ele faz, que é como se... aquilo que foi a gestão da Troika não tivesse sido uma negociação feita pelo Partido Socialista, quer dizer, como se o PEC 4, que ainda falam disso, não fosse praticamente o programa da Troika, mas sem o empréstimo da Troika, em que tínhamos mais cortes, tínhamos mais impostos, e quer dizer, e por isso eu lamento que a discussão ganhe esse contorno, mas depois quando vamos à prática, e agora no pós-Geringonça, porque no pós-Geringonça o discurso estava muito mais cativado, estava mais capturado, estava a faltar a palavra, estava mais cativo da situação política, não é? E por isso, a mesma forma como eram usadas as palavras, havia outro cuidado para não ferir as suscetibilidades dos parceiros da Geringonça, da parte de António Costa e dos membros do governo. Mas hoje, ou seja, isso já não existe, há uma maioria absoluta, e eu ainda não consegui perceber, ainda não houve tempo, não é? Para perceber qual é que é o posicionamento. Porque António Costa ainda teve aquele episódio, eu não sei, confesso que não percebi como é que foi possível uma pessoa com a inteligência de António Costa, a questão de aumentar os salários em 20%. Quer dizer, quando toda a gente estava a perder poder de compra, quer dizer, António Costa pensa que as pessoas não percebem o que é a taxa de inflação. Quer dizer, quando a taxa de inflação é 3%, eu posso não perceber. Quando a taxa de inflação é 10%, e quando nos bens alimentares e na energia é bem mais que 10%, toda a gente sabe o que é a taxa de inflação. E por isso, falar em aumentos salariais da maneira que ele falou, ele agora, para falar outra vez em aumentos salariais, ele vai ter que pôr aumentos salariais em cima da mesa. E já a começar neste orçamento. E por isso eu estou muito curioso para ver como é que ele vai gerir isso. Porque num ambiente sem inflação ele podia ter esse tipo de discurso. Era mais fácil. Num ambiente
com a inflação e com uma recessão a aproximar-se, pelo menos da área do euro, e por isso na área do euro nós não escaparemos a isso, eu estou curioso por ver como é que... Bom, uma coisa, isto não é, a crise não é culpa de António Costa, mas é... Como a Troika também não foi culpa de António Costa, mas também não foi culpa de Passos Coelho. E por isso, nós temos de ter seriedade a discutir os problemas do país e não estar a usar episódios muito difíceis da vida do país para ter ganhos políticos, que foi isso que António Costa fez. Porque quando há dificuldades, há muitas vezes responsabilidades políticas, mas muitas vezes, como por exemplo no ambiente em que nós vivemos, não são responsabilidades políticas dos decisores políticos. Agora, não são portugueses, isto é o resultado de uma conjuntura internacional. Mas nós temos que ter capacidade de enfrentar esses problemas de uma forma clara e apresentar soluções. Isso só é possível se o discurso for transparente e tratarmos as questões com seriedade. Ou seja, não é estar a usar os acontecimentos de acordo com aquilo que me convém. E por isso é preciso enfrentar. Há um problema de inflação, há um problema de seca, há um problema de custos energéticos. E é preciso enfrentar esses problemas com políticas que as pessoas perceberão, porque eu acho que os políticos portugueses às vezes também não avaliam devidamente, ou seja, como nós falámos há pouco, ou seja, houve um enorme aumento da educação dos portugueses, isso também se reflete na sua capacidade de avaliar os políticos. E por isso, eu acho que os políticos às vezes ainda tratam os portugueses como menos escolarizados de há uns anos atrás, e eu acho que isso pode correr mal, pode correr mal. Exato, e é interessante porque de facto a economia depende sempre da política e muitas vezes para a política há sempre esta recompensa mais pela popularidade, não é? Do que de facto pela competência ou exatamente, ou até pelo quão efetivo são de facto essas políticas. Essa questão do salário, em termos realísticos, até quando é que se pode esticar o salário, o aumento do salário em Portugal? É possível falarmos de forma realística num aumento de 20% do aumento do salário para um português? Depende do desempenho da economia. Não é? Se nós temos a economia a crescer, ou seja, este ano vai crescer à volta de 6%, pelos vistos. Se crescer cerca de 6%, se nós conseguíssemos manter taxas de 3, 4% ao ano, ou até 3%, 2,5%, 3%, isso seria realista, ou seja, seria possível, ou seja, teríamos um mercado de trabalho bastante dinâmico, não é? Ou seja, com muito emprego, com pouco desemprego, isso geraria pressão para aumentar os salários. Lá está, para aumentarem os salários, as empresas têm que conseguir vender produtos melhores e mais caros, e podíamos ter aqui uma dinâmica positiva. Eu acho que até podia haver condições para isso. Agora, isso tem a ver com o desempenho da economia. A mim não me choca que esse objetivo existisse antes do período da inflação. Agora, quando há inflação e esse discurso é feito, é preciso tornar claro do que é que se está a falar. E acho que as condições mudaram e acho que claramente ali acho que houve ali acho que não foi o momento, ou seja, a preocupação da altura dos portugueses não era mesmo como é que iam pagar as contas, ou seja, é como é que se garante que as famílias de mais baixos rendimentos continuam a poder atestar o depósito e vão ter condições mínimas de aquecimento no inverno e tudo isso. É mais disso, esse é que é o problema neste momento. Agora, claro, nós não podemos perder uma perspectiva de médio e longo prazo, mas é preciso ser sustentada, não é? E de facto o que nós temos agora nos próximos anos isto é um mundo novo, não é? Temos um mundo novo pela frente. Exatamente. Eu não fiz referência, mas o professor de facto tem muitas publicações, tanto como falou dessa fase da Troika com a crise e o castigo, não é? Eu vou colocar depois todos os links para a página do professor e também com alguns dos livros. E portanto, já nesta parte final da conversa, quero focar num estudo que o professor coordenou na Fundação Francisco Manuel dos Santos, do Made in or Created in, right? Correto? Que é mesmo um olhar sobre o futuro de Portugal, quais é que são as estratégias que nós podemos seguir para reforçar esse crescimento económico. Portanto, em linhas gerais, professores, eu acho que o estudo é muito interessante, mas que partilha faz, onde é que nós devemos colocar os nossos esforços para de facto esse crescimento económico e para providenciar uma melhor qualidade de vida aos portugueses?
Primeiro nós temos, ou seja, nós não nos podemos esquecer da posição geográfica que temos, ou seja, colocar os produtos no centro da Europa é mais caro para os portugueses que para os franceses, para os holandeses, para os belgas. Temos que transportá-los durante mais de 1000 quilómetros. Esse transporte é caro. E por isso, nós temos a posição que temos geográfica, também pode ter outras vantagens na ligação atlântica e tudo isso, mas por isso o que nós temos que fazer, isto foi uma mensagem do estudo, é que, dado que nós já temos esta desvantagem em termos de competitividade, por termos custos de transporte mais elevados, nós não podemos depois ter desvantagens em muitas outras áreas, por exemplo, na área fiscal, na eficiência das instituições, na eficiência dos transportes. E por isso nós temos que olhar para as nossas vantagens competitivas de uma forma global e temos que nos comparar com a média e não podemos ter a carga fiscal mais elevada, ter os custos de transporte mais elevados, ter das alfândegas menos eficientes da União Europeia. Ou seja, nós temos, como eu costumo dizer, nós temos que ter dos melhores aeroportos e os melhores portos do mundo, ou seja, tudo que são infraestruturas de ligação, temos que ter instituições públicas das mais eficientes do mundo para conseguir contrabalançar algumas desvantagens que temos. Este é o primeiro ponto em termos de contexto, se quisermos. Depois, nós temos qualificações que temos vindo a melhorar de forma extraordinária. O nosso sistema científico e tecnológico também melhorou muito e por isso nós temos que conseguir transportar estas qualificações e este conhecimento para as empresas e transformá-las em valor. Isto aqui implica uma série de estratégias, que são estratégias, primeiro, das qualificações que respondem às necessidades das empresas, ou seja, temos que formar pessoas que, de facto, as qualificações que lhes damos têm procura no mercado, e temos também que ter conhecimento a ser gerado nas universidades que dá resposta aos problemas da sociedade, que dá resposta aos problemas da economia e que nós conseguimos valorizar através de uma boa ligação entre o sistema científico e tecnológico e as empresas. E isto é essencial. Claro, depois temos muitas outras dimensões, como a qualidade da gestão e tudo isso, mas que eu penso que, com o tempo e com a pressão e com a tal concorrência, ela vai necessariamente melhorar e é isso que vai permitir que nós façamos a transição para um paradigma que neste momento se baseia muito na competição pelo preço, ou seja, nós competimos e produzimos porque conseguimos produzir mais barato em muitos casos, mas aquilo que nós precisamos é de competir porque produzimos coisas que mais ninguém consegue fazer. E é essa a ideia do Create ID, ou seja, nós temos que criar coisas únicas que depois conseguimos vender nos mercados internacionais e que por serem únicas e são desejadas, têm um valor superior. E é essa a ideia do Create ID, ou seja, um novo paradigma onde nós conseguimos criar mais valor e por isso ter mais produtividade, e só com mais produtividade é que nós conseguimos ter salários melhores e melhores condições de vida e capacidade de dar resposta aos grandes desafios sociais que estamos pela frente, em particular da transição climática e do envelhecimento da população portuguesa. Muito bem. Obrigado, professor. Inclusive, eu lembro-me que eu fiz parte do Inova em 2021 e a questão que o professor falava de conseguirmos reter o talento. Eu lembro-me que na altura, o primeiro-ministro António Costa, que nos dizia que de facto éramos pontas de lança da internacionalização, mas eu acho que no fundo ele esperava que muitos dos jovens que estavam a ser lançados para períodos de 6 meses, para estágios internacionais, que de facto pudessem depois voltar e acrescentar esse valor na economia nacional. E não sei, sinceramente, se há muitos desses jovens que depois voltaram e se a economia de facto era atrativa, mas acho que este de facto é um dos pontos fundamentais, é conseguirmos reter talentos em Portugal para conseguirem de facto avançarem o país. Reter e atrair talento é de facto a chave para isto tudo. Exatamente. Portanto, a minha última pergunta, professor, é mesmo direcionada aos jovens. Qual é o conselho que dava aos jovens? O conselho que eu dou aos jovens é que estudem, saibam coisas. Eu costumo dizer que é fundamental saber coisas. O conhecimento não ocupa lugar. E depois, com esse conhecimento, com ambição, ou seja, pensando sempre global, ou seja, pensando que nós vivemos num mundo global e é dessa forma que nós temos que nos posicionar. E não esquecendo, isso é o meu lado patriótico, não esquecendo da pátria, porque ela às vezes pode não nos tratar da melhor forma, mas é aqui que estão as nossas famílias, que estão os nossos amigos, e nós temos que tornar este país um sítio melhor, um local bom para viver,
e este país não tem futuro sem jovens, ou seja, nós precisamos mesmo dos jovens, porque são eles que vão ser a grande força transformadora. Aliás, nós precisamos de mais jovens e de uma mais rápida integração dos jovens na economia, e também precisamos que eles progridam mais rapidamente nas empresas. Nós temos, nas organizações em geral, acho que nós temos estruturas de gestão que estão muito envelhecidas, que são um pouco dinâmicas e que por isso depois são menos receptivas à mudança, com menor capacidade de inovação, e por isso agora acho que os jovens devem procurar globalmente as melhores, ou seja, o objetivo não é ficar em Portugal, ou seja, o objetivo é crescerem, não se esquecendo de Portugal, ou seja, como eu costumo dizer, ou seja, o facto de termos imigração, isso não é, quer dizer, se for uma imigração definitiva é péssimo, claro. Estamos a perder pessoas, é uma enorme falha da nossa democracia, ou seja, as pessoas saem porque não têm aqui possibilidades. Mas se for o ir buscar outras experiências, o aprender, o ter mais conhecimento e depois voltar a Portugal e manter ligações, isso é que é fundamental. E também por isso, obviamente, quando o Dani me convidou para este podcast, eu não pude deixar logo de aceitar, porque o Dani é uma pessoa dessas, ou seja, está do outro lado do planeta, mas mantém esta ligação com Portugal, e é isso que nós temos que fazer, e por isso eu gosto de tentar ser coerente entre aquilo que faço e aquilo que penso, e quando recebi o seu convite foi com muito gosto que aceitei logo. Sem dúvida. Muito obrigado, professor. E deixe-me só colocar, ao preparar aqui a entrevista, estava a ler um dos estudos, que é Como São os Portugueses, que eu também vou colocar o link, acho que é muito interessante. E uma das coisas que o professor escrevia era: a esperança no futuro é uma condição necessária para essa mudança. Quanto mais elevadas forem as esperanças dos portugueses, mais empenhados estarão nas suas resoluções de mudança. E eu acho que é mesmo isso. Acho que vai de volta quase à nossa conversa de início, que de facto é preciso educação, é preciso inspiração, ambição, mas no fundo é a esperança de um Portugal melhor, não é? Desse Portugal quase perfeito. Mas Dani, a questão é que temos que acreditar que é possível, ou seja, a pior coisa que existe é quando, ou seja, se eu não acreditar e se eu não tiver a tal esperança, eu não vou mudar, não é? Ou seja, porque tem que haver essa esperança. Essa esperança é fundamental. Esse acreditar, claro que sim. Muito bem, professor, foi uma enorme honra, muito obrigado por despender aqui este tempo acabou por ser um bocadinho mais comprido do que esperava, mas felizmente, e muito obrigado pelo seu tempo, acho que foi mesmo muito útil, e espero que tenha a oportunidade em breve que possa ser em pessoa. Obrigado. Sucesso para o podcast e até breve. Tá, obrigado, até breve.